E aí, turma, oitavo ano, hoje teremos nossa aula de geografia. Vamos falar um pouquinho sobre o continente americano, né? A nossa casa, vamos dizer assim, continente onde nós moramos, onde nós vivemos, né? Devemos conhecer bastante sobre esse continente, certo? A aula de hoje tem o intuito de falarmos sobre características gerais desse continente. Na aula passada já falei com vocês sobre algumas características que são bastante pertinentes ao conteúdo do nosso livro didático, não é isso? Do assunto que a gente vai estudar em sala de aula, ok? Então hoje aqui a gente vai fazer mais um apanhado geral, um montante aí de características do nosso continente, ok? Vamos lá, e vamos começar então. Continente americano, turma oitavo ano, tema 1, tá certo, pessoal? Continuando. A América é o maior continente em extensão norte-sul. Eu até já tinha falado com vocês sobre isso. Que tipo de extensão é essa? Ou seja, norte-sul. Vocês acompanham aí o mouse, tá certo? A setinha que ela vai indicar para vocês esse sentido. Sentido de localização, norte-sul, certo? Está localizado no hemisfério ocidental. O que é isso, hemisfério ocidental? Muitos alunos veem isso nos livros, em algumas videoaulas e tal, mas eles não conseguem entender o que é oriental e o que é ocidental. Vamos lá, para a gente simplificar. A gente sabe que nos mapas mundiais, o nosso planeta é dividido em alguns hemisférios, certo? A gente vai ter aqui o principal dele, o hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e oeste, ok? E para quem divide o nosso planeta em leste e oeste é o meridiano de Greenwich, não é isso? Esse meridiano ele tem um papel, ele tem uma função didática de dividir o planeta, tá? Em leste e oeste. Do lado leste do continente vai ser os países chamados países orientais, certo? Então é bom a gente sempre lembrar, professor, de que lado fica a parte oriental? Aí você já está acostumado de ouvir muito falar que os orientais são aquelas pessoas dos olhinhos puxados, né? Os chineses, os coreanos, os japoneses. Então vamos lá, vamos entender de que lado fica o Japão, de que lado fica a China, de que lado fica a Coreia. Olha a China aqui, ó, certo? O Japão já está bem aqui pertinho, então a Coreia também. Então do lado leste do meridiano de Greenwich, tudo que for ao leste vai ser chamado de oriental. Tudo que for a oeste vai ser chamado de ocidental. Ok, pessoal? Você pode levar isso de uma um macro conhecimento aqui para uma região pequena, na sua casa, por exemplo. Então, na sua casa, do lado leste da sua casa será a parte oriental da sua casa. Do lado oeste será a parte ocidental, certo? Então, a gente vai fazer um apanhado geral aqui, vocês vão ter que entender dessas questões que fazem com que o nosso planeta seja dividido, seja regionalizado. Beleza? Então tá aqui, ó, nossa América, ela está do lado ocidental do planeta, ou seja, para o lado oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Ok, pessoal? Então nosso planeta é dividido em 4 partes: leste, oeste, norte e sul. Então a gente vai ter o hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e hemisfério oeste, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só dar pegar aqui um ponteiro, a caneta, pontador a laser. Aqui, o laser vai ficar legal para vocês. Então vamos lá, continuando aqui. O continente é habitado por cerca de 9 bilhões, né? 9.892.047 pessoas. Bom, quando a gente vai falar sobre estimativa de números em relação a números de pessoa ou até mesmo sobre números de território, isso é bastante relativo. Por quê? Porque a gente sabe que na geografia o planeta nunca é do mesmo jeito. Ou seja, vai ter época que o continente ganha espaço, vai ter época que o continente perde espaço, né? As cidades também são assim. Se a gente for analisar direitinho,
a nossa Taurus é desse jeito. Então tem época que a gente tem um território de praia maior, tem época que a gente tem um território de praia bem menor. Então esse número nunca vai ser exato, ok? É bastante comum você pegar um livro didático com uma numeração, por exemplo. Essa daqui que está na questão diária é o mesmo do livro de vocês, mas é bastante comum você pegar uma numeração que seja um pouquinho diferente. Então por isso é bastante relativo, certo? Aqui, nesse continente, a questão linguística ela é bastante diversa, né? É bastante diversificada, não existe apenas um tipo de idioma. Então, basicamente, a gente vai ter o inglês, o espanhol, o português, o francês, vai depender de cada país aí, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, aqui a gente está destacando o espanhol, o inglês e o francês por causa das características de regionalização do nosso continente, tá? Mas existe sim outras línguas que são faladas aqui. E também as línguas que são nativas, ou seja, aquelas onde os povos ainda cultuam, ainda falam as línguas mais antigas, né? A questão dos nossos índios, então eles têm lá a língua deles, vamos dizer assim, civilizações que vivem no oeste da América do Sul, então vai ter a sua língua própria, né, assim. Então não é só as línguas mais conhecidas que vai estar sendo falada nesse continente. O continente ele é constituído por 35 países e 18 territórios independentes. Quem são esses independentes aqui? São regiões, são áreas que eles, vamos dizer assim, eles dependem de outros países maiores, como por exemplo, Porto Rico, tá? E vai depender dos Estados Unidos também, né? Então a língua lá, apesar de ter a questão espanhol, mas pertence aos Estados Unidos, então vai ser sempre assim, esses territórios que vão depender sempre de outros países. Os países são banhados pelos oceanos Atlântico e Pacífico, certo? Leste e Oeste, Atlântico e Pacífico. E a gente vai ter aí o Oceano Glacial Ártico a norte, ao extremo norte, já próximo da Groenlândia, então aqui onde está a setinha do mouse, tá? E o Oceano Glacial Antártico, que vai estar ao extremo sul da América do Sul, tá certo, pessoal? Do continente da América do Sul, beleza? Aqui, esse enorme território é dividido e subdividido em América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Alguns estudiosos e a organização como a ONU, né, Organização das Nações Unidas, consideram apenas a divisão em América do Norte, América do Sul e América Central, na verdade, né? Então, a ONU vai considerar apenas a questão a divisão do continente em regionalização pela geografia, ou seja, pela parte física, né? América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Aqui essa imagem, a gente está vendo aqui, ó, um istmo, né? O istmo é essa região aqui onde está a América Central, que ela vai ter um papel fundamental, né, muito importante em fazer a ligação da América do Sul aqui e da América do Norte. Então tudo isso aqui, pessoal, ó, é o istmo que vai ligar as duas massas de terras da América do Norte e da América do Sul, tá certo? Então aqui próximo a gente vai ter um estreito que vai ser uma obra realizada com parceria com os Estados Unidos, né, com dinheiro financiado dos Estados Unidos, que vai fazer a ligação do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, certo? Muito importante pela questão geopolítica e geoeconômica mundial, tudo bem? Que a gente vai estudar isso nas próximas aulas, ok, pessoal? Sobre a questão do povoamento das Américas, é assim? A gente já viu nas aulas passadas que o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. E esse povoamento também foi acontecendo de forma diferenciada, né? De formas diferentes, tá certo? Então, na região norte,
Na parte norte já existiam pessoas que viviam, que moravam naquela região antes dos europeus chegarem. Na América Central também e na América do Sul também, tá certo? Então, em toda essa faixa de terra, em toda essa massa de terra, existiam sim pessoas que já viviam nessa região, tá certo? Como o nome do nosso continente tem a ver com a homenagem que foi dada ao navegador espanhol Américo Vespúcio, né? Foi ele que, na verdade, mapeou todo o continente, né? Assim, ou a maior parte dele, inclusive esteve aqui na nossa região, né? Em Barra do Macharanguape, fazendo esse mapeamento aí, tá certo, pessoal? Então ele é muito importante para a questão histórica e geográfica da nossa região também. E vocês já estudaram na aula de História sobre a questão de descobrimento, né? Então, até eles chegarem aqui no nosso Brasil, e existem algumas teorias que eles, na verdade, se perderam o caminho, né? Mudaram de rota, e o intuito era chegar até as Índias, né? Lá na Ásia. Então, vamos imaginar esse nome aí, eles queriam ir para as Índias, como eles não sabiam aonde tinha chegado, e chegaram aqui na América, viram esses povos que já habitavam essas terras, deram o nome de índio, né? Porque na mente deles eles tinham chegado até as Índias, certo? Então aqui ó, a gente vai ter quem eram esses povos nativos, né? Assim, os povos que já viviam aqui antes deles chegar, que também são chamados de povos pré-colombianos, né? Ou seja, são pessoas que viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, tudo bem? Então, por isso são chamados de povos pré-colombianos também. Então, índio, indígena, nativo americano, ou chamado também de ameríndios, né? Americano, índio americano, são nomes dados a habitantes da América antes da chegada dos europeus e dos descendentes atuais, né? Então, por exemplo, nós somos, vamos dizer assim, ameríndios, né? Nós somos descendentes de todo esse povo, né? Que aqui estavam. Então, no nosso sangue a gente vai ter vestígio aí de toda essa mistura de raça, desde o povo europeu, os índios que já habitavam essa região, muito depois com a questão do tráfico de escravos, né, dos negros vindo da África, tudo isso, certo? A gente vai ser uma mistura de todo esse povo aí. Por isso a nossa raça é bastante diversificada, certo? Mixigenada. Os índios norte-americanos são os povos nativos da América do Norte, que vivem na região há muitos séculos. Atualmente existem poucos nativos e raras tribos mantedoras da cultura original. Os povos nativos da América do Norte ocupavam grande parte do território antes da chegada dos europeus. Então aqui essa imagem vai retratar como eles viviam naquela época, né? Eu acho interessante porque essa imagem me lembra muito os desenhos animados de Pica-Pau, né? Os índios que se passam naquela animação. Justamente são esses índios aqui, tá certo, pessoal? Aqui na América do Sul e nos Andes, América Central, no continente e Antilhas, né? No México, astecas, maias e incas. Então aqui, ó, no oeste da América do Sul, toda a América Central, tá certo? E na América Central insular, que a gente vai ter aqui as Antilhas, que é a mesma coisa, certo? No México viveram esses povos aqui, ó, os astecas, os maias e os incas. E aí vocês vão estudar isso melhor, esse povo aí, esse conjunto de pessoas nas aulas de história, certo? Na América do Sul, já no Brasil, não é isso? Porque a gente viu aqui América do Sul na região dos Andes, né? Lá no oeste da América do Sul, no Peru, certo, pessoal? Nesses países que ficam mais, que vai dar limite aí com o Oceano Pacífico, certo? Na América do Sul, Brasil, os índios, os tupis guaranis, os jés, tapuias, né? E entre outros, esses eram os índios que já estavam aqui
nessa região quando esses europeus aqui chegaram. Tudo bem? Então aqui as imagens vai retratar quem eram esses povos maias, incas e astecas, e aqui quem eram os nossos índios, né? Nossos tão falados índios aqui. Aqui eu tentei trazer para vocês as imagens de como eles viviam, né? Como eles moravam, certo? O local onde eles moravam. Então aqui a gente vai ter a forma da casa, né? Que seria a casa, a residência dos Apaches, né? Os Apalaches norte-americanos. E aqui a gente vai ter a região da América Central, onde os povos Inca, Maias e os Astecas eles viviam, tá certo? E aqui embaixo os índios do Brasil, tá? Então viviam em ocas. Então são imagens diferentes para tipo de moradias desses ameríndios, né? Desses povos pré-colombianos, tá certo? Regionalização da América. A gente já viu nas aulas passadas que para fazer a regionalização é necessário alguns critérios, certo? O geográfico, né, que é a mesma coisa que físico, ou então também chamado de fisiográfico, e o critério histórico, cultural ou econômico. Regionalizações da América. Qual é o critério que eu vou utilizar aqui? Pegar aqui uma tintinha azul. Qual critério eu vou utilizar aqui? Critério geográfico, certo? Posição de suas terras. Então, pelo critério geográfico, eu vou ter América do Norte, América Central e América do Sul, tá certo? Isso aí é uma forma de divisão, né? Regionalizar quer dizer dividir, separar, organizar, tudo bem? Pelo critério histórico, cultural, socioeconômico, o continente americano é dividido em duas partes. Anglo-saxônica, tá? Que aí eu vou ter aqui a questão do inglês, e América Latina, que aí eu vou ter mais línguas, né? O espanhol, o português e o francês. Tudo bem? A gente já viu isso em uma aula passada. Continente americano, conforme a posição de suas terras. Então vamos lá. Olha só. Levando o critério geográfico, certo? O critério físico, tá? Eu vou ter os países que fazem parte da América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México, ok? São esses três, como a imagem aqui que vocês estão vendo, ó, vai poder retratar, certo? Esses três países vai fazer parte da América do Norte no critério físico geográfico, certo? Na América Central, ponte entre a América do Norte e a América do Sul, que é aquele istmo que eu já mostrei a vocês. Bem, daqui a cor da tinta. Pronto, por exemplo aqui, ó, toda essa região, certo? Até o Panamá. Pronto, chegando aqui próximo à Colômbia. Então, na América Central, tá? Na porção istmica, ou seja, na porção continental, é formada por 7 países, né? Então a gente vai ter aqui, ó, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá, certo? Então nós temos aí 7 países formando a América Central. Percebam que o México, ele vai fazer parte lá da América do Norte, ok? Usando o critério geográfico. Na porção insular, ou seja, na parte dentro do mar, não é? Nos países que são ilhas, todos esses aqui, né? A chamada chamada de Antilhas, né? Ou então Caribe, tá certo? Pode ser chamada de porção insular,
pode ser chamada de o Mar das Antilhas ou então o Mar do Caribe. Divide-se em 3 conjuntos: as Grandes Antilhas, as Pequenas Antilhas, tá? E o arquipélago das Bahamas, tá certo? Com mais de 700 ilhas. Então, toda essa região aqui seria a América Central Insular. Lembram? Certo, pessoal? América Central Insular, né? Ou América Central que está dentro do oceano. O continente americano chegando na parte sul, certo? De que forma a gente vai poder dividir ele? No início da Colômbia, né? Isso como eu mostrei no slide passado. Então, aqui, ó. Esse aqui na Colômbia. Se estende em direção ao sul, compreende 12 países. 12 países faz parte da América do Sul. Um departamento francês, né? Ultramarino, que a gente vai chamar isso aqui, que é a Guiana Francesa, né? E o território ultramarino do Reino Unido, né? Então a gente vai ter o Suriname, Guiana Francesa e Guiana, na América do Sul, que eles são pertencentes a outros países aí, ok? O continente americano, pelos critérios histórico, cultural e socioeconômico. Aí agora a gente vai dividir esse continente em apenas 2 formas: a anglo-saxônica, não é assim, pessoal? Que vai compreender apenas Canadá e Estados Unidos. Perceba que agora o México já não faz mais parte, porque pela questão econômica o México não entra dentro desse grupo. Corresponde aos países de língua inglesa, né, chamado de anglo. É o nome dado a um antigo povo germânico, né, um povo alemão, que colonizou o norte e o centro da Inglaterra, chamado de saxão. É a dominação de outro povo germânico, que habitava a Saxônia, região da atual Alemanha. Então, assim, a palavra anglo-saxônica, né, vem desses povos de origem germânica, né, de origem da Alemanha, que aí eles fizeram a colonização, o povoamento de parte da Inglaterra, certo? Regionalização, né? Outro critério, por exemplo, níveis de desenvolvimento e características das economias. Os países desenvolvidos, quem são? Canadá e Estados Unidos, né? Os países que são chamados de países emergentes, tá? Ou países, como é que eu vou dizer? Países emergentes, na verdade, são os países que estão conseguindo sair da pobreza, não é assim? Brasil, México e Argentina. O México na América Central, né? Vai fazer parte da América Central aí, da América Latina, no caso, e a Argentina com a economia de base mineral, tá certo? São os países que produzem muito minério para exportação. Tudo bem? Pessoal, olha só. Quero que vocês lembrem sempre desses critérios de regionalização pela forma geográfica e pela forma sociocultural, tá certo? Vocês vão poder acompanhar toda esse assunto aqui, todo esse vídeo, no livro de vocês de geografia, na página 72 até a página 75, ok? Olha só, vou deixar aqui marcado um hashtagzinho aí para vocês poderem acompanhar, tudo bem? Ó, agradeço a participação de vocês, certo? Estude, vamos com foco, né? E vamos sair dessa, já estamos na nossa sala de aula. Valeu, um abraço.